A decisão do governo de aumentar o imposto sobre operações financeiras recebeu críticas de alguns dos maiores especialistas da área econômica do país. Entenda os motivos na reportagem de Valéria Luisetti. O impasse em torno do aumento do imposto sobre operações financeiras persiste enquanto o governo avalia medidas alternativas exigidas pela cúpula do Senado e da Câmara. A decisão de aumentar o IOF foi anunciada como forma de elevar a arrecadação sem depender do Congresso. Mas especialistas alertam que a medida encarece o crédito, amplia o custo para quem empreende e evidencia mais uma vez a dificuldade do governo em cortar gastos. Para o tributarista e sócio da Álvares e Marçal, Emerson Lopes de Santana, o governo escolheu uma solução rápida e de fácil aplicação, mas que prejudica as empresas que dependem de financiamento para manter as operações. Ele afirma que há caminhos mais eficazes, como a reavaliação de incentivos fiscais e o reforço na fiscalização tributária. A máquina pública no Brasil ela é muito pesada e ainda que o país esteja numa situação deficitária, a busca é sempre por mais receita e nunca cortes, né? O IOF ele foi utilizado porque ele é um meio fácil de incrementar a arrecadação, porque ela não depende de aprovação do Congresso, né? O próprio governo ele é capaz de manipular essa alíquota do IOF para cima ou para baixo, e ela tem uma aplicação imediata, como foi o caso, né? Ela foi uma regra que foi emitida há 2 semanas, ela já começou em boa parte das medidas, elas já começaram quase que instantaneamente a gerar mais arrecadação. Então, eu acho que a utilização desse mecanismo para diminuir o déficit não é o caminho mais adequado. O economista Marcos Duarte Labarte também critica a decisão e vê no aumento do IOF um reflexo da falta de planejamento. Para ele, o governo deveria dar exemplo, cortando gastos e reduzindo privilégios, antes de repassar a conta à sociedade. Na verdade, o Brasil já deveria ter feito várias medidas ao longo dos últimos anos que não vem realizando. É reforma trabalhista, é reforma administrativa, é os super salários do poder, né, do poder legislativo. Então, o Brasil já não vem fazendo o dever de casa ao longo dos últimos anos, né? Mas talvez uma medida importantíssima, que seria pelo menos para dar um alento, né, para a opinião pública, para o mercado, seria fazer os cortes que todo mundo está dizendo que o governo deveria estar realizando. Já o economista Roberto Luiz Troster propõe mudanças mais estruturais. Ele defende a substituição do IOF sobre crédito por uma tributação sobre ativos financeiros de curto prazo, além de medidas permanentes de corte de gastos, como o cancelamento e não apenas o bloqueio de verbas orçamentárias. Troster diz que essas ações seriam mais eficazes e menos nocivas à economia real. Qual que é o problema com isso? É que normalmente quando você sobe impostos é para você baixar a demanda. Mas nesse caso, como empréstimo para pessoa jurídica, que vai ficar mais caro, mais escasso, você está afetando a oferta. Vai ser mais caro investir, vai ser mais caro ter estoques maiores. Então, em vez de suprimir a demanda, suprime a oferta. Então, acabaria com isso. A bem da verdade, o IOF para o crédito, tributação do crédito, é única no mundo. O que poderia ser feito é tributar os ativos financeiros. Hoje, você tem um IOF para os rendimentos de operações, para rendimento de operações até 1 mês. Estender isso para 6 meses. Isso teria 3 vantagens. A primeira acaba com isso que é moeda remunerada. Isso tem um efeito renda perverso. O que quer dizer isso? Como as pessoas, quando sobem os juros, começam todo dia a ter mais dinheiro na conta, é um incentivo a consumir mais e não a poupar. Se você faz isso num prazo de 6 meses, 9 meses, uma coisa assim, o que vai acontecer? A aplicação vai ter exatamente o mesmo rendimento, mas só depois desse prazo. A ideia é acabar com moeda remunerada. Isso vai ajudar na política monetária, vai ajudar no déficit primário e vai aumentar a arrecadação.
O governo deve detalhar nos próximos dias o que planeja fazer em relação ao aumento do IOF. Enquanto isso, diversos setores seguem pressionando para uma possível redução ou mesmo reversão do aumento, considerado nocivo para a manutenção de investimentos.